na ministração dessa noite. Eu quero convidá-los a ler o texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Vamos ler só o versículo 3 por enquanto. Que está escrito assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o Senhor. Pai, mais uma vez queremos, Senhor, ver a Tua palavra falando em nossos corações. Queremos ver, Senhor, a Tua graça agindo em nossas vidas e trazendo transformação através da Sua palavra, Pai. Pela Tua misericórdia, Pai, usa-me como instrumento em Tuas mãos para levar o que o Senhor quer falar com a nossa igreja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Queridos, nós vamos falar hoje um pouco de João Batista. E eu intitulei essa mensagem como Somos Todos João Batista. E vocês vão entender por que no decorrer dessa mensagem. Então, eu quero falar um pouco primeiro sobre a história de João Batista. Vamos falar um pouquinho, porque a história dele começa bem antes do seu nascimento. A história de João Batista vem começando lá atrás. Nós lemos aqui um texto que é a palavra de Deus através do profeta Isaías, que vai se passar ali mais ou menos, né, em cerca de 701 a 750 antes de Cristo. Então, já fazia um tempinho. E já estava se falando de João Batista. Daí, o profeta Isaías, que ficou muito conhecido como o profeta messiânico, justamente porque falava do Messias. Então, nada mais justo ele falar também do que seria o precursor do Messias, dizendo para aquele no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Assim como também Marcos testifica isso em Marcos 1, no Evangelho, Marcos 1, 3, quando ele testifica falando de João Batista também, ele diz que o Senhor enviaria o mensageiro e esse mensageiro seria a voz do que clama no deserto. Acho que a maioria de nós conhecemos essa passagem. Mas perceba a importância e a relevância de João Batista. Nós temos 4 evangelhos, 3 deles costumam ser basicamente a mesma história, que a gente chama dos sinóticos, e nós temos o de João, que é um pouquinho diferente, mas todos eles falam de João Batista. Né? Que tem alguns evangelhos que parece que alguma coisinha está diferente. A exemplo, nos 3 primeiros evangelhos, a gente vê a história quando fala sobre alguém que cortou a orelha do soldado e Jesus foi lá e curou a orelha do soldado, lá no Getsemane. E aí vem o evangelho de João, e João dá nome a quem cortou a orelha do soldado, que foi Pedro. Então, os evangelhos vão se completando. Mas o que acontece com relação a João Batista é que, além de se completarem, em muitos momentos, né, o Evangelho de Lucas, por exemplo, vai falar um pouco mais sobre a história do nascimento dele ali, toda como ele foi gerado, mas todos eles vêm trazendo João como uma grande importância. E por falar em como foi gerado, a concepção de João já foi um milagre.
um milagre, porque o sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel, que também era da linhagem sacerdotal de Arão, já eram de idade avançada. E era estéril ainda. Quando nós nos paramos para nos deparar com essa situação, aos nossos olhos, parece impossível. Aos nossos olhos, parece impossível que vá dar certo. Aos nossos olhos, não tem qualquer possibilidade de que venha uma criança do ventre de uma mulher estéril e idosa. Não tem possibilidade. Mas a gente vê que nada é impossível para Deus. Isso foi que declarou o anjo Gabriel, quando anunciou a Maria. O anjo Gabriel foi falar com Maria a respeito de Jesus, e ele citou: a sua prima Isabel já está grávida, mesmo ela sendo estéril, porque nada é impossível para Deus. Ele usou essas palavras. Nada é impossível para Deus. E vejam que a importância de João está todo nesses momentos que ia antecedendo, né, o seu nascimento, porque você vê que foi o próprio anjo Gabriel que anunciou também a Zacarias que ele daria um filho, e também a Maria. E aí se pega a relevância do anjo Gabriel, que era um arcanjo e era um mensageiro de Deus. A gente vê na Bíblia ele trazendo somente mensagens importantes. A gente vai ver ele trazendo mensagem lá em Daniel, né, em Daniel 8, ele traz uma mensagem sobre o fim, uma mensagem muito importante até os dias de hoje. Ele traz ali para Zacarias a mensagem do nascimento de João. E ele traz a Maria o nascimento de Jesus. Então, com certeza, não era uma coisa sem importância. Um anjo que vem da parte de Deus, que estava com Deus, para trazer essa mensagem. E isso foi muito importante, a forma com que o anjo trouxe essa mensagem. E a gente vê que o seu próprio pai, depois, profetizou cheio de alegria, tomado pelo Espírito Santo, tomado de poder. Isso está em Lucas 1,17, que ele diz que seria o espírito de Elias que estaria isso. E testificando com o que está em Malaquias 3, do 5 ao 6. Ou seja, João tinha uma grande missão. Essa era a importância. João tinha uma grande missão. E essa missão de João era para a mudança da humanidade. Essa missão de João era para a mudança que viria na vida de cada um de nós. A mudança que estaria ocorrendo, a partir dali nada mais seria o mesmo. E João vem para começar um ministério de uma forma que o seu ministério impactaria toda a nossa geração até hoje. Mas, como eu disse, somos todos João Batista. Por que somos todos João Batistas? Nós vamos começar a ver as semelhanças que temos entre nós e João Batista. E a primeira semelhança que vamos ver é a semelhança da missão. A missão que tinha João Batista e a missão que temos nós. Então, a semelhança é muito grande. Nossa geração também veio a este mundo com uma missão tão importante quanto a missão de João Batista. Quando lemos em Mateus 24, 14, que diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e assim virá o fim.
entendem o que é a nossa missão? Entendem o que é a nossa missão? Se não ficou muito claro, nós vemos ainda em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. Essas são as palavras de Jesus, dizendo para a gente cumprir o ID. O foco na missão. O foco que havia na missão é muito importante. João tinha uma missão. Nós temos uma missão. A nossa missão é distribuir o evangelho até que venha o fim. Ou melhor, para que venha o fim. Porque nós ouvimos aqui, este evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações, e então verá o fim. Para vir o fim, tem esse então. Esse então é uma condicional. E essa condicional mostra que é necessário que a palavra de Deus seja pregada a todo mundo, para que depois venha o fim. E como será pregado se não houver quem pregue? Como eles vão ouvir a palavra do Senhor se não houver quem fale da palavra do Senhor? Então, existe uma necessidade de entendermos que temos uma missão semelhante a João Batista. João Batista foi tão importante porque ele foi o precursor de Jesus Cristo. Ele veio preparando o caminho para Jesus. E nós agora estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. Nós estamos preparando o caminho para que Jesus volte. Essa é a nossa missão. Tão semelhante a João Batista, preparar o caminho para que Jesus volte. A maior importância que temos em nossa vida, preparar o caminho para que Jesus volte. Nós sabemos que a nossa missão é a mesma de João, só que em épocas diferentes. Nós estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. Também parecia impossível que cada um de nós fôssemos gerados para que pudéssemos cumprir a missão que o Senhor nos deu. Nós temos João Batista com uma missão importantíssima. E o que a gente vê antes dele nascer, antes dele ser gerado? A gente vê que é quase impossível que ele fosse gerado. Mas daí Deus vem de uma forma que eu e você não sabemos como e jamais vamos saber explicar, e vem e abre o ventre da estéril e disse assim: vai ser gerado em vocês, através do pai e da mãe, vai ser gerado em vocês algo que vai ser mudança para a vida de todos, porque este vai preparar o caminho para a vinda do Senhor. Ele vai preparar o caminho para a vinda do Senhor. E essa missão foi dada. E de repente, quando parecia tudo impossível na minha vida e na sua vida, o Senhor vem, o próprio Senhor Jesus, e nos resgata e nos traz para perto dele e diz assim: vocês vão preparar o caminho para a minha vida. Vocês, por quê? Porque é em vocês que eu confio. É com vocês que eu me relaciono. É com vocês que eu gerei para que pudessem preparar o caminho para a minha vida. Para a minha vinda, perdão. O que o Senhor fez conosco, nos tirando de um mundo de pecados, nos dando a salvação, tornando os seus olhos para nós e falando: eu te amo, eu vou cumprir um sacrifício aqui por você, para que você esteja comigo, se relacione comigo e cumpra
e cumpra a sua missão, que é fazer com que todos conheçam esse evangelho, para que eu possa voltar. Isso faz parte da nossa missão. Isso faz parte do DNA do cristão. Isso faz parte de que cada um de nós pudéssemos refletir para entender o que estamos fazendo com as nossas vidas. Ontem, nós estávamos ali, eu fui visitar o GC do Jaguaré ontem, e nós estávamos meditando sobre algumas coisas, e eu disse ao pessoal uma coisa muito importante. O que nós estamos fazendo com a nossa vida em cada momento dela? Nós normalmente não paramos para refletir o que estamos fazendo da nossa vida. Nós normalmente estamos, em algum momento, sobrecarregado com serviço, sobrecarregado com estudos, sobrecarregado com as tarefas domésticas, sobrecarregada com os filhos, sobrecarregada com os pais. Nós estamos sobrecarregados com um monte de coisa, e um monte de coisa que nos tira o foco da nossa missão. Nos tira o foco da nossa missão. Quando deveríamos, dia após dia, levantarmos com um objetivo: cumprir a nossa missão. E perguntar: Senhor, como eu vou cumprir a minha missão hoje? Como eu vou cumprir a minha missão? Nós não cansamos, incansavelmente, cantamos ou dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não paramos de dizer, não paramos de cantar. A única coisa que nós não fazemos é a ação necessária para que isso se concretize. A ação necessária para que o Senhor venha realmente. Porque é simples eu ficar aqui parado dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Mas esse ora vem tem que se transformar em ação, e esta ação vai se transformar numa reação para o mundo inteiro. E isso precisa começar a acontecer, isso precisa ser visto. Eu dei um exemplo ontem de uma coisa que me deixou realmente abismado. Domingo, à tarde, você já está cansado, à tarde não, já à noite, né? Você já está cansado, já viu o futebol, daí você está lá, às vezes, passando a televisão, daí eu parei ali no programa que na minha adolescência eu gostava muito. Eu gosto de programas interativos de jogos, no sentido do Show do Milhão, que é esse jogo aqui que eu parei para ver. E aí eu gosto das perguntas e respostas, tal, esse negócio de conhecimento, tal, fico me testando para ver se eu sei, se eu não sei. Daí eu parei ali e fiquei vendo. E de repente caiu uma pergunta, foi esse fim de semana, caiu uma pergunta muito simples, né? Que estava nas perguntas que valem menor dinheiro, e aí essas perguntas são mais simples. E a pergunta era bíblica. A pergunta dizia assim: quem recebeu as tábuas da lei? Até então bateu no meu ouvido, né? Já veio a resposta no meu ouvido, daí eu já pensei, estou aqui vendo outra coisa, porque falei, bom, beleza, o cara vai acertar. Quando então o cara fica, então, eu estou na dúvida, eu não vou arriscar não, eu vou pedir ajuda dos universitários. Daí isso já me chamou a atenção. Falei, nossa, o cara não soube isso. Então, pediu ajuda dos universitários. Os universitários atuais, ali, né, entre seus 20 e poucos anos, 25 anos e tal, estavam lá representando. E aí, pasmem, o que me deixou mais constrangido ainda foi que o primeiro universitário falou: eu estou na dúvida, então eu prefiro não opinar. O segundo universitário falou: eu sei que Moisés abriu o Mar Vermelho, mas eu não sei da tábua da lei. Então, eu não sei se foi Abraão, eu acho que foi Abraão. Daí o terceiro falou: eu não vou nem opinar. Então, no final das contas, o cara falou assim: como a gente não tem certeza, eu vou pular. Queridos, por que me chamou a atenção isso? Não é para dizer, nossa, como vocês são burros, não. Porque daí eu parei para olhar, eu falei, gente, isso era uma pergunta bíblica.
Se as pessoas não entendem, não conhecem a Bíblia, elas de fato não vão saber. Elas não vão saber. E aí me mostra, em rede nacional, o quanto tem gente que não conhece a Bíblia. Eu não estou falando de um país perseguido. Eu estou falando do Brasil. O quanto tem gente que não conhece a Cristo. E quando eu digo conhecer, é conhecer de verdade. Não saber que houve um homem que chamou Jesus Cristo, mas saber e entender o que esse homem, Jesus Cristo, fez por ele. Então, está cheio de pessoas que não conhecem a Bíblia. E adivinha de quem que é a responsabilidade disso? É do governo? Acho que não. A responsabilidade é nossa, de fazer com que as pessoas conheçam a Bíblia. Porque Jesus nos deu essa ordenança. Ele disse: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Ensinem a eles a Bíblia. Ensinem a eles o que é a palavra de Deus. Ensinem a eles que existe um Jesus Cristo que morreu por eles. Se eles entenderem isso, entenderem a Bíblia, e ainda assim decidirem não aceitar, é outra história. Mas eles nem entendem, nem conhecem. Porque nós estamos falhando nesse ponto. Então nós precisamos e precisamos muito, com urgência, levar isso adiante. Levar a sério a nossa missão, como João Batista levou. Levou a sério a missão dele. E ele fez que cumprisse a missão dele. Mas continuamos aqui. Uma segunda semelhança que eu vejo é no poder e na mensagem. É uma semelhança que eu vejo que o Senhor nos dá com João Batista. A nossa missão é realizada com a mesma mensagem: o arrependimento e denunciar o pecado. Nós vemos João Batista dizendo: arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Nós somos, assim como João, chamados a pregar o arrependimento. Porque o mesmo arrependimento que era pregado naquela época, preparando a vinda do Senhor, é o mesmo arrependimento que devemos pregar, preparando a volta do Senhor. Então nós devemos ter essa mesma ideia que foi consolidada em João Batista sobre o arrependimento. Nós somos chamados com a personalidade que temos para fazer isso. Por mais esquisito que possamos parecer, nós somos chamados da mesma personalidade que temos para fazer isso. O Senhor nos usa da maneira que Ele quer, e Ele usa quem Ele quer. Porque nós temos a mania de achar que o Senhor não usa determinadas pessoas. E a gente vê, que está escrito também sobre João Batista, que as roupas de João eram feitas de pelos de camelo e usava cintos de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Imagina como, muito provavelmente, João Batista não era desprezado, desacreditado, ou quem sabe até discriminado pela forma que ele vivia, pela vida que ele tinha,
Com certeza ridicularizado ele era. E vê se tem alguma semelhança na vida de muitos de nós. Às vezes porque nos vestimos um pouco diferente, ou porque falamos um pouco diferente, achamos que o Senhor não tem capacidade para nos usar. Ou porque eu sou mais tímido, ou porque eu sou mais extrovertido, ou porque eu gosto de determinado tipo de estilo musical. O Senhor usa cada pessoa de uma forma diferente. O Senhor usa cada pessoa para alcançar pessoas diferentes. O Senhor usa de qualquer maneira. O que importa ali é quem está com foco na missão. Quem está com foco na missão que o Senhor lhe atribuiu. Então não importa qual seja o estilo que você tem. A gente via, né, eu vou usar o Raul porque ele sabe que eu já falei isso muitas vezes, mas a gente via o Raul no maior estilo maloqueiro, que ele tem até hoje, inclusive, no maior estilo maloqueiro, do jeito que estava assim, você falava, esse irmão precisa de Jesus, e ele era missionário. Por quê? Só por conta da forma que ele se vestia, porque ele se veste com as roupas largas, porque ele escuta rap, porque... E quantas pessoas desta maneira não se chegaram ao Raul justamente por conta do estilo que ele tem, por conta do estilo que ele proporcionava ali àquelas pessoas. Ele mostrava aquelas pessoas que, quase como dizendo, eu sou igual a você. E às vezes falta isso na nossa vida, nós mostrarmos que somos pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que estão aqui para falar de um evangelho simples e puro, que converte vidas, um evangelho que tem poder, assim como Paulo disse, que não se envergonha porque é o poder de Deus. E quando nós paramos às vezes para olhar, nós acabamos, nós cristãos, menosprezando os que são de dentro e também os que são de fora. Você fala, Jesus vai pegar aquele todo tatuado, todo fechado de tatuagem, todos os braços no rosto e não sei onde mais. Ah, não vou falar de Jesus para esse não. E nós começamos a limitar o poder de Deus e selecionar para quem devemos falar e devemos anunciar a mensagem, diferente do que João fazia, que era anunciar a mensagem a todos. E diz assim, que a ele vinham gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Confessando os seus pecados. Irmãos, nós vemos pessoas aí sedentas a confessarem o seu pecado. Pessoas sedentas, e às vezes nós ignoramos, achando que podemos selecionar a quem falar e a quem não falar de Cristo. Nós devemos selecionar todos e falar a todos do Senhor. Significa que todos vão aceitar e todos vão concordar? Não. Mas nós devemos falar a todos, independente de que forma seja essa pessoa, nós devemos falar a todos, é nossa obrigação falar de Cristo a todas as pessoas, para que elas possam confessar os seus pecados. Confessar, ele vem de reconhecer o erro, porque ninguém confessa o que não reconhece. Então, essas pessoas, ou vou dizer melhor, todos nós, precisamos confessar os nossos pecados, que vai gerar arrependimento. E esse arrependimento que vem trazendo conversão. Nós somos chamados a trazer a confissão dos pecados, como João fez e transmitiu. E às vezes é necessário ser um pouco duro na mensagem que passamos, sem ficar amassageando o ego,
É necessário que transmitimos a mensagem de uma maneira um pouco mais dura, como a gente também vê na Bíblia. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, lhes disse: raças de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem arrependimento. João foi duro. Às vezes nós ficamos medindo palavras na hora de mostrar, porque não queremos ferir, não queremos magoar e queremos inflar o ego. E começamos a falar que Jesus é tudo aquilo que só faz o bem. Jesus é tudo aquilo que vai te trazer prosperidade, vai te trazer felicidade, vai te trazer... Aí a gente começa a dizer um monte de coisas nesse sentido, onde você se torna o centro das coisas, onde você se torna o centro do universo, porque as coisas começam a vir para você, as coisas começam a ser pensadas em você, e não é verdade. Nós vamos ter momentos ruins, nós vamos ter momentos tristes, ainda com Jesus. Nós vamos ter momentos difíceis, e às vezes nós precisamos ser duros e realistas e mostrar que vai ser necessário isso. Então a nossa mensagem precisa ter também esse teor, porque nós também fomos cheios de autoridade e poder de Deus como João. E nós vemos isso, que recebemos isso em Atos 1:8. E receberei poder para quê? Para ser testemunhas do Senhor. Onde? Até os confins da terra. Recebemos poder para ser testemunhas do Senhor até os confins da terra. Um outro ponto que nós vemos, que nos assemelha ao Senhor, a João, que nos assemelha a João, é sermos pessoas que reconhecem, como eu disse agora, que não é sobre nós. É sermos pessoas que reconhecem que nada é sobre nós. O que importa muito mais é aquele a quem nos anunciamos, mais do que a nossa própria vida. Está escrito também a respeito de João assim: eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. E aí João responde: uma pessoa só pode receber o que lhe foi dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Percebe que João encontrou alegria em cumprir a sua missão. Ele sabia que não era sobre ele. Ele sabia que era sobre o noivo. O noivo que veio e o mesmo noivo que vai retornar. Não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre o noivo. Nós vemos muitas igrejas induzindo a se apegar ao que tem nesse momento, nesse plano material, induzindo que você prospere somente aqui, moldando a cabeça dos fiéis em forma de conquista, que é necessário conquistar, quando na verdade o foco está no noivo. O foco está no noivo, e o noivo é esse
a qual devemos anunciar, e nossa alegria está no noivo, ainda que não conseguimos nada. Ainda que não conseguimos nada, a nossa alegria está no noivo. Paulo também relata isso. Ele fala, eu dou como perda tudo isso por Cristo. Em algumas versões isso é até mais forte. Eu dou como esterco, eu tenho como esterco tudo isso por Cristo. E quem está falando isso é Paulo. Não foi um homem de qualquer ministério, não, como Alex aí, não. Foi Paulo que falou que não importa. O que importa é Cristo. Não importa os momentos que ele vivesse, ele sabia estar contente em todas as coisas, como vemos em Filipenses 4,13. Ele sabia estar contente na bonança e na dificuldade. Porque o contentamento, a alegria dele era aqui, igual João. A alegria dele era ter cumprido a sua missão. A alegria dele era cumprir a missão que lhe foi dada. Ele entendeu essa missão. Ele pegou para si essa missão. E ele cumpriu essa missão. E Jesus, mais à frente, vai falar de João Batista. Jesus, mais à frente, vai falar de João Batista, dizendo que entre os nascidos de mulher, não há maior do que João Batista. Por quê? Entre os nascidos de mulher não há maior que João Batista, porque ele foi aquele que anunciou a vinda do Senhor. Então, veja a expectativa de Jesus em também querer nos dizer que toda essa geração, ela anunciou a minha volta. Toda essa geração não se desviou da missão dela. Toda essa geração ficou focada na missão que tinha e cumpriu a missão. Só que para cumprir a missão, nós precisamos reconhecer essa missão e precisamos, como João Batista, dizer uma coisa muito importante: que diminua eu, que diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que ele cresça. E quando dissermos isso, que realmente possamos tomar como verdade a forma de diminuir. Quando dizemos diminua a minha vida, que diminua eu, é para que seja mais importante o Senhor na minha vida aparecendo do que o meu carro. Que seja mais importante o Senhor na minha vida aparecendo do que o meu emprego. Que seja mais importante o Senhor na minha vida aparecendo do que tudo que eu planejei para mim. Irmãos, diminuir, é ficar pequeno. Porque quando ficamos pequenos e deixamos o Senhor conduzir a nossa vida, a missão será cumprida e o Senhor vai aparecer em todo o tempo. Vocês querem ver um efeito de que nós estamos diminuindo? Quando alguém vê transformação na sua vida e fala. Você já percebeu que quando você está emagrecendo, ou mudando um pouco de aspecto físico, quem fala isso é sempre o outro. Normalmente não é você. Se você está falando, olha como eu emagreci, olha como eu emagreci, olha como eu emagreci. Se você precisa falar isso, pode ter certeza que você não emagreceu. Mas quando vem alguém para você e fala, nossa, como você está mais magro, como você está diferente, como você mudou, as outras pessoas percebem. Então, se você começar a diminuir, as outras pessoas vão começar a perceber em você. Eu não estou falando de você não, hein, Givanildo?
Você tá uma maravilha. Tá um tchutchuco aí, tá? Tá lindo. Mas quando as pessoas começam a diminuir, as pessoas notam. As pessoas notam. E a transformação na sua vida precisa ser notada pelas pessoas. As pessoas precisam olhar e falar: nossa, como você está diferente. Realmente você está mais humilde. Você realmente deixou totalmente você para que outro tomasse lugar. E eu quero conhecer esse outro. Eu quero entender qual é essa transformação que está acontecendo na sua vida. Eu quero entender que mudança é essa que está tendo na sua vida. E as pessoas precisam ver. As pessoas precisam ter esse entendimento. Até porque vivemos para os outros, para os outros. A gente viu que João, quando lhe foi dado esse entendimento, lhe foi dito que seria profeta, e aí ele começou a falar of the king, the power, the man. Não foi isso, brincadeira, gente. Mas não foi isso. Ele entendeu que ele era profeta e ele começou a anunciar a palavra do Senhor. Ele começou a mostrar o que o Senhor queria fazer. E ele começou a preparar o caminho. O prazer que temos em ser como João Batista é na certeza de que vamos cumprir a nossa missão. A missão de que ele virá. E mais agora nós estaremos com ele. E se por algum motivo nós deixamos de lado a certeza da nossa missão, que possamos recuperar nesse momento a certeza e que possamos cumprir a nossa missão e realmente declarar com todo o coração o evangelho do Senhor a toda a criatura, falando a toda a criatura. E aí nós possamos dizer juntos realmente: eu estou cumprindo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque ele disse assim: eis que eu venho em breve, a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O Senhor nos diz isso. Ele vem em breve. E aí eu pergunto, como disse lá, o que estamos fazendo com a nossa vida? Que possamos cumprir a nossa missão e entender que no final somos todos como João Batista. Curva a sua cabeça. Pai,